Amém? Eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, que confesso para você que veio agora, nos últimos 30 minutos. Lucas capítulo 19, o verso 28 diz: E dito isso, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que soltai? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo Jesus lhe dissera. E quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltai? Responderam: porque o Senhor precisa dele. E então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz nos céus e glória nas maiores das alturas. Quero ler um texto, me ajuda aí, Lane, depois você volta para cá de novo. Mas Mateus 21 é o mesmo texto. Quando se aproximou de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que estás adiante de vós, e logo achareis preso um jumento, e com ela um jumentinho. Desprendei e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, responda-lhe que o Senhor precisa deles. E logo os enviaram. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus dissera, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre ele Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outras cortava ramos de oliveiras, espalhando pela estrada. E a multidão, tanto os que precediam como os que seguiam, clamava: hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana na maiores das alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Amém? Jesus, ele estava para terminar a sua caminhada aqui na terra, e agora ele tinha que entrar, o ápice do seu ministério, o ápice de tudo aquilo que Jesus veio fazer aqui na terra, estava se finalizando agora. Ele ia entrar em Jerusalém, ele ia ser aplaudido pela multidão, e aquela mesma multidão lá na frente
seria a multidão que ia dizer: crucifica-o. Jesus, ele chama os seus discípulos, e como é uma das partes mais importantes do ministério de Jesus, que era entrar em Jerusalém, que era ser aplaudido pela multidão, a multidão dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, glória a Deus nas maiores das alturas. A multidão esperava exatamente isso. Por quê? Porque Jesus, ele tinha caminhado durante 3 anos, ele tinha feito milagres. Deixa eu falar uma coisa para você entender todo o ministério de Jesus e entender o que as pessoas pensavam acerca de Jesus. Na época que Jesus nasceu, o povo era escravo de Roma. Era Roma que governava Jerusalém. Jerusalém não era liberta. Jerusalém, a liberdade de Jerusalém era uma liberdade vigiada. Era uma liberdade que era imposta pelo exército romano que ali estava. Então eles tinham um problema, que eles não tinham liberdade. Qual era o segundo problema que o povo de Deus tinha? O segundo problema é que existiam muitas pessoas enfermas. Jesus curou muitos cegos, Jesus curou muitos paralíticos. As pessoas estavam enfermas e não tinham hospitais. Se você reclama do SUS hoje, imagina há mais ou menos 2000 anos atrás, quando não tinha nada disso. As pessoas morriam por nada, por uma infecção simples que hoje é controlada com antibiótico. Na época de Jesus as pessoas morriam. Eles não tinham dinheiro. Era um povo pobre. E aí, eles se agarravam na promessa do Antigo Testamento, que dizia que Deus ia levantar um libertador. E eles pensavam que esse rei, eles esperavam um rei numa cavalaria, esse rei montado num jumento, com a capa vermelha, igual fala lá no livro de Apocalipse. Eles esperavam esse rei. E quando Jesus chegou, depois do batismo, de ser batizado ali por João Batista, quando Jesus chega, e ele começa a reunir um grupo de pessoas, ele começa a chamar pescadores, ele começa a chamar coletores de impostos, ele começa a juntar uma multidão. De repente, os discípulos que estão ali perto de Jesus, ele vê Jesus curando um paralítico, dando vista ao cego. Era tudo o que eles precisavam. Um povo que morria de fome, e de repente eles começam a ver que esse homem, que esse Jesus de Nazaré, ele transforma, ele multiplica pão, vinho. Então ele pensa, olha, eles começam a olhar para aquele Jesus de uma maneira diferente. Esse Jesus que junta 5.000 homens, com mais mulheres, um exército de quase 15.000 pessoas, 20.000 pessoas. Eles começam a olhar aquilo lá, e aí começam a linkar esse Jesus e aquilo que ele fazia com as promessas de Deus, que ia mandar um libertador, que ia mandar um rei. E aí Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: o que é que as pessoas falam a respeito de mim? Aí eles dizem, um diz que tu é Moisés, outros dizem que tu és um profeta. E vocês, o que é que vocês falam a meu respeito? O Senhor é o Filho do Deus Altíssimo, é aquele que nós estamos esperando, para que possa libertar o povo de Israel. Algumas pessoas dizem
Alguns estudiosos dizem que Judas fazia parte de uma seita chamada Saduceu. Esse grupo de homens seriam homens que lutavam pela libertação de Israel. E alguns teólogos afirmam que quando Judas traiu Jesus, ele traiu no sentido de pensar, se Jesus Cristo tiver um momento de aperto, ele vai usar o poder dele, porque Jesus ele vinha pregando uma conquista, um reinado diferente, não um reinado imposto pela espada. E os discípulos pensavam que Jesus ia governar pela espada. É tanto quando eles entraram em Samaria, que Samaria não recebeu Jesus. A Bíblia diz que os discípulos chegaram, olha, João, parece que foi Pedro, diz assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore a Deus, para Deus mandar fogo em Samaria? Então eles pensavam que Jesus ia governar pela força. E alguns estudiosos dizem que Judas, nesse pensamento, ele pensou, se Jesus Cristo estiver num aperto, no momento de aperto, ele vai usar o poder dele, e ele usando o poder dele, ele vai destronar Roma, e fazer com que Israel seja liberto. E alguns estudiosos dizem que Judas traiu Jesus, no intuito de forçar Jesus a usar o poder dele de filho de Deus. Mas Jesus, ele está ali, agora ele vai entrar, é o ápice do seu ministério. As pessoas esperam um rei montado num cavalo branco, com a capa escarlate, e um exército cheio de espada, que vai entrar guerreando. O que é que Jesus faz? Jesus manda os discípulos soltar um jumentinho, filho de uma jumenta. E aí, quando trazem aquele jumentinho, colocam as roupas em cima de Jesus, ou em cima do jumento, desculpe, começam a conduzir Jesus montado ali naquele jumento, e ele vai entrando em Jerusalém. E as ruas de Jerusalém são ruas pequenas, e aquela multidão aglomerando tudo ali, cheio, lotando aquelas ruas. A Bíblia diz que enquanto o jumento passa, as pessoas vão cortando ramos de palmeiras, e vão colocando no meio, vão forrando a rua, que era uma estrada de barro. Vão tirando as capas, e vão colocando na rua, e fazendo aquele corredor de folhas de palmeiras, e capas, e roupas, e o jumento vai andando por cima daquilo, e eles vão gritando: Hosana, Hosana ao Filho de Deus, bendito o que vem em nome do Senhor. E eles vão conduzindo aquele jumento, Jesus montado naquele jumento, e o jumento passando em cima daquelas roupas, daquelas folhas de palmeiras. E aí Jesus entra, e ele é homenageado pelo povo ali naquele momento. Alguém disse, e isso é uma história, mas alguém disse que isso foi Domingo de Ramos, que algumas igrejas comemoram aí. Quando foi no outro dia, aquele mesmo jumentinho, ele entrou naquela rua, sozinho, e ele entrou todo faceiro. E quando ele entrando na rua, a molecada começou a atirar pedra nele. Os adultos batiam nele: sai daqui! E o jumento corria assim, ele não conseguia entender nada. Como é que ontem eles estavam estendendo as roupas para que eu não sujasse o meu casco, pensava o jumentinho. Isso é uma história. E por que que hoje eles estão atirando pedra em mim? Por que que hoje eles estão me chutando?
me xingando. E diz que esse jumento saiu correndo, apedrejado, correndo, e foi lá na sua mãe, a jumenta. E quando chega lá, a mãe vê ele triste, chorando, e pergunta o que é que aconteceu. Ele diz: mãe, eu não entendo, porque ontem eu estava andando pelas ruas de Jerusalém, as pessoas me aplaudiam, as pessoas tiravam as vestes, as roupas, colocavam no chão para eu não sujar o meu casco, cortaram folhas de palmeiras e fizeram um corredor para eu não sujar o meu casco. E hoje eu passei lá na mesma rua, com as mesmas pessoas que fizeram tudo isso para mim ontem. Essas mesmas pessoas começaram a atirar pedra em mim. Essas mesmas pessoas começaram a me xingar, começaram a me chutar. A mãe, a jumenta, uma sábia, ela olha para o jumentinho e diz: filho, quando você passou na rua ontem, você foi sozinho? Aí o jumentinho falou: não. Você levou alguém em cima de você? Levei. Quem era esse homem? Aí ele falou: era Jesus, o Filho de Deus. Aí a jumenta olha para o jumentinho e diz: olha, aprenda uma coisa, com Jesus na sua vida, as pessoas vão te aplaudir, as pessoas vão estender as vestes, as pessoas vão abrir caminho para você, mas sem Jesus, você não passa de um jumento. Você entende essa história? Tudo aquilo que Deus faz na minha vida, ou tudo aquilo que acontece na minha vida, ou na sua vida, acontece porque Jesus está presente. Se as pessoas te aplaudem porque Jesus está na tua vida. Mas quando Jesus sai da nossa vida, nós não passamos de seres insignificantes, de jumento. Teve uma época lá no Ceará, não sei se é verdade ou não, algum tempo atrás, estavam vendendo um jumento por R$2, ou seja, não tinha valor nenhum. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Nós, sem Jesus, nós não temos valor nenhum. O valor que você tem hoje é porque Jesus Cristo está na sua vida. O valor que você tem hoje é porque você foi comprado por um alto e grande preço, o sangue de Jesus. Quando as pessoas olham para você e se engraçam com você, não é com você que ele está engraçado, é com a presença do Espírito Santo na sua vida. A história conta de um profeta chamado Eliseu, que ele passava talvez toda semana a caminho de Samaria, e um casal de velhinhos estava naquela estrada, moravam no meio da estrada, talvez na esquina daquela avenida, daquela rua, daquela estrada. E quantas pessoas passavam ali, quantas pessoas caminhavam naquela estrada, mas a mulher, ela de repente ela está na janela, na porta, na sua varanda, e ela vê talvez multidões caminhando para um lado, para o outro, mas de repente vem passando alguém ali, vem passando o profeta Eliseu, e a Bíblia diz que aquela mulher olha para o seu marido e ela diz: eu vejo que aquele homem que passa ali é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para que quando ele passe por aqui, ele possa se abrigar e descansar. Ela não criou o quarto para nenhuma outra pessoa, mas criou para Eliseu. Sabe por quê? Porque de longe, quando Eliseu passava, ela via a presença de Deus na vida dele.
Porque sem a presença de Deus na nossa vida, nós não passamos de pessoas comuns. Se você só está aqui nessa tarde, porque a presença de Deus está na sua vida. Aleluia. Pastor, mas você não sabe a luta que eu estou passando. Realmente eu não sei. Mas se a presença de Deus não tivesse na tua vida, deixa eu dizer uma coisa para você: você já estaria destruído, quem sabe morto, quem sabe numa sarjeta, quem sabe drogado, preso, morto dentro de um túmulo. Se você está aí ainda lutando em pé, é porque ainda existe a presença de Deus, porque senão o diabo já tinha completado o serviço da nossa vida. Sabe por que ele não completa? Porque quando ele olha para mim e para você, ele vê o sangue de Jesus, ele vê a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Entenda isso, meu amado irmão e minha amada irmã. Aleluia. Sem Jesus Cristo nós não passamos de animais. Nós se tornamos pior do que jumento. Quem mora aqui nessa região já faz tempo aí, lembram de um caso em que um rapaz discutiu com outro? O rapaz pegou a faca aqui na Suassuna, se eu não me engano, no aeroporto, no aeroporto, aqui na região do aeroporto. O rapaz pegou uma faca, o rapaz matou o colega, arrancou o fígado, levou no bar, mandou fritar, pagou cerveja para todo mundo. Se você não sabe dessa história, aconteceu aqui nessa região aqui. Sabe o que é isso? Sem Jesus nós somos pior do que um jumento. Um taxista foi morto ali no Jardim Itatinga por causa de R$2. De R$2. Um jumento não faz isso, mas um ser humano sem Deus faz isso. Então, se as pessoas nos aplaudem, não é que você não pode receber o aplauso. Obrigado. Aí você chega para Deus: toda a glória e toda a honra seja dada a ti. Besta é quando eu subo aqui no altar e a igreja glorifica e recebe uma mensagem e eu digo: sou eu sou tolo, eu sou bruto, eu sou animal. Pastor, o senhor pregou bem. Obrigado, porque eu não sou falso, humilde. Eu sei quando Deus me usa, mas no secreto eu chego para Deus e digo: toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Porque às vezes se eu falo, se a Alane vem me elogiar: pastor, você pregou bem, eu digo: não, irmão, não foi, glória a Deus, eu estou sendo falso e humilde. Ela veio dizer que Deus usou a minha vida. O que não deve entrar no meu coração é o aplauso dela dentro do meu coração, mas eu posso receber, posso dizer: obrigado, obrigado. Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a ti, a ti. Porque com Jesus na nossa vida, os caminhos vão ser abertos, as pessoas vão abrir caminho, a gente vai entrar, as pessoas vão dizer: Hosana, bendito o que vem em nome de Jesus, bendito o que vem em nome de Jesus, Hosana na maiores das alturas. Então que possamos nessa tarde aprender que se Jesus estiver na nossa vida, mesmo que a gente seja um bicho do mato, porque só Deus sabe quem você é, né? Se lembra? Sem Jesus, se alguém pisasse no seu pé, se alguém falasse uma palavra atravessada para você, como você era, mas com Jesus, você se tornou uma pessoa melhor. Com Jesus, as pessoas te respeitam. A Bíblia diz que foi o auge daquele jumento. Naquele domingo, ele deixa de ser um jumento e passa a ser um ser vivo que é usado a serviço de Jesus. Aleluia. Ele passa a ser alguém, um animal que agora não é um animal mais, mas é alguém que está sendo usado a serviço do Rei
da glória, que nós possamos ter isso dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que o orgulho não possa entrar no nosso coração, que nós nunca possamos fazer nada sem colocar Jesus em primeiro lugar, que as caminhadas que nós caminhamos, que aquilo que nós possamos fazer, Jesus possa sempre estar dentro de nós. Quando as pessoas olham para você e te aplaudem, elas não estão te aplaudindo, elas estão aplaudindo Jesus. Aleluia. Você sabia disso? Se você deixar Jesus Cristo entrar no teu coração, quando as pessoas te elogiarem, te aplaudir, elas estão aplaudindo Jesus. Como é isso, pastor? Jesus disse, olha, para os seus discípulos, vão dizer naquele dia, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Quando foi isso? Quando vocês não atenderam esse pequenininho. Mas vão dizer também, tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer. Então quando você faz isso, você está representando o próprio Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, uma verdade, que você vai levar para o seu coração para o resto da sua vida. Jesus Cristo, Ele é plural. Ou seja, as mãos de Jesus Cristo aqui, nessa terra, os pés de Jesus Cristo aqui nessa terra, a voz de Jesus Cristo aqui nessa terra, se chama igreja, aonde Jesus Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo. Um faz serviço da mão, outro faz serviço do pé, outro faz serviço do olhar, do olho, outro faz serviço da boca. Por isso que nós somos diferentes. Por quê? Porque nós somos membros desse corpo chamado Jesus. Então quando nós fazemos alguma coisa lá fora, as pessoas veem Jesus fazendo. Aonde está Deus? Deus está em cada ação que nós fazemos. As pessoas vão ver Deus. A Bíblia diz que muitas pessoas vão conseguir ler Jesus através da nossa vida. Então quando eu abençoo a vida de uma pessoa, para ela é Jesus Cristo que está abençoando, porque nós somos os braços, as pernas, as mãos, nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos cabeça, mas nós somos o corpo. É por isso que cada um faz algo diferente aqui, mas esse corpo só pode ter vida se ele se deixar governar por Jesus. Como aquele jumento naquele dia, ele foi governado por Jesus a entrar naquela rua de Jerusalém. Que nós possamos ser governados por Cristo, para ir aonde Ele quer ir, para que a glória e a honra seja dada a Ele. Curve a sua cabeça neste momento. Pai de amor, Pai eterno e todo-poderoso, eu quero neste momento te dar graças. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida do teu servo, Pai. Que possamos, ó Deus, ser usado por ti, ó Pai. E que possamos entender que tudo aquilo que fazemos, Pai, bem feito, fazemos porque o Senhor está na nossa vida. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, o teu povo. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a tua igreja. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nosso coração. Amém, irmão? Saiba hoje e sempre que tudo aquilo que você faz porque o Senhor Jesus é contigo. Então quando você receber um aplauso, agradeça, mas dê toda a honra e toda a glória a Jesus, a Ele. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família. Vai na bênção. Hoje nós temos a nossa segunda noite de oração. A partir das 20 horas às 21 nós estamos orando aqui e queremos convidar você para estar conosco nessa noite. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor.